Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Diabetes, Teoria e Prosa. E hoje, como a gente já disse desde o primeiro episódio, que a gente ia ter muita prosa, a gente resolveu não prosear sozinhos. A gente tem um convidado aqui com a gente hoje. Particularmente é uma pessoa que eu não gosto muito, sabe? Tem um relacionamento de algum tempo, mas eu acabo convivendo, E a Renata insistiu, vamos trazer ele, por que não? Claro. Tá, então... Muito importante. Muito importante, então a gente resolveu trazê-lo aqui hoje. Eu vou dar algumas dicas, Apesar de não gostar muito, ele é meu irmão, Ele é meu compadre, ele é meu sócio, meu amigo. Mesmo não gostando, ele é meu amigo. E a dica final, eu acho que a gente pode mostrar isso aqui. Eu acho que todo mundo matou, Aí, com essa dica, fica tudo muito mais simples. Então é ele, o Pablo, tá aqui com a gente hoje. Bem-vindo, Pablo. Muito bom ter você aqui. Quase que eu chamo de Pablo, que eu já chamo algumas vezes. Então, bem-vindo, Pablo. É um prazer ter você aqui com a gente nesse nosso primeiro episódio, Eu tenho o 0, esse é o nosso primeiro episódio. Então, seja muito bem-vindo. Prazer é meu, Pablo. depois de essa apresentação, essa introdução tão incrível, e recíproca, Fico muito honrado, obrigado de fato aí de estar participando desse projeto, dessa iniciativa de vocês tão nobre, Eu que estou já mergulhando por essas vias da comunicação, videocast, podcast, estou feliz de estar nessa mesa hoje falando com vocês. Que bom, fico feliz. Nós que agradecemos você aqui hoje. Então, para a gente começar, já entrar um pouco... O tema, a gente vai ser sempre episódios temáticos. Nosso tema hoje é diagnóstico. Como é que a gente faz diagnóstico? Quais são as nuances? É tipo 1, é tipo 2? Então, a gente vai falar um pouco disso hoje. E eu queria já começar falando um pouco de como foi o seu diagnóstico. Então, o que você sentia, o que não sentia, como é que você descobriu? Eu sei que você já falou há poucos dias atrás sobre isso no podcast Além do Crônico, já fica aqui a dica para o pessoal acompanhar, mas eu queria ouvir um pouquinho da sua história. Para começar, deixa meu todinho aqui na mesa, que tá tem muito desculpa. Presente, mas não deixou aqui, então vamos lá. Vamos. Minha história, dá muito nessas coisas assim, que talvez são tabus, são proibitivas para quem convive com diabetes, é legal até a gente falar sobre isso. Mas eu era uma jornada com 23 anos, ápice de vida, carreira, tinha acabado de ingressar na carreira pública, pouquíssimo tempo de casado, um pouco mais de um ano, e era um belo domingo à tarde na casa do meu cunhado, e eu já estava com alguns sintomas bem clássicos, fadiga, micção frequente, sede excessiva. Dentro de uma curta janela do tempo eu já tinha perdido cerca de 30 quilos, mas eu queria enxergar que aquilo era uma infecção urinária. Toda vez que eu falava com a minha esposa, falava, olha, uma coisa não está muito boa, toda hora tem que pausar um filme para ir no banheiro. Meu sogro, diabético tipo 2, já havia falado, olha, você está diabético, vamos ver isso daí. E aí na casa do meu cunhado, um belo dia, nesse domingo à tarde, com pão doce, com todinho, enfim, por aí vai, sonho. Vamos fazer o teste de glicemia antes de comer? Lá estava minha primeira glicemia, meu primeiro teste, 472 miligramas por decilitro. E aí eu já quero fazer uma primeira pausa, já que a gente está falando de episódio de diagnóstico. Será que 472 fecha um diagnóstico de diabetes? Ou eu preciso de um exame para confirmar? Então... Aí foi tenso isso, porque meu sogro já de cara falou, não, você tá diabético, corre pra emergência. E lembro disso que era 9 de novembro de 2013, aniversário de um grande amigo meu, o Felipe. E aí depois desse café da tarde eu ia pro aniversário dele, que era um rodízio de pizza, coisa essa que eu sou apaixonado até hoje. Vamos pra lá antes de ir pra emergência, mas só prestigiar ele, não vou comer pizza dessa vez, mas antes de ir pra emergência, só pra não ir com o estômago vazio, vou pedir um suco de laranja. Ótimo, né? Delícia. Sim, super natural. Fruta, pouco açúcar, né? Pouco açúcar, mas eu não tinha a menor ideia como ia potencializar a minha glicemia. Cheguei, lá, um HI no hospital, na emergência, e todo o processo ali, internar, para pernoitar no hospital.
E aí ali começou, olha, procura um endocrinologista e vamos dar início às investigações para se de fato validar se eu era diabético a partir dali ou não. Perfeito. Então, já fazendo uma teoria em torno dessa sua exposição do seu diagnóstico, uma glicemia é o acaso acima de 200, né? Já fica aí o alerta para todo mundo. Uma glicemia é o acaso acima de 200, associado a sintoma clássico, já fecha o diagnóstico. Eu não preciso de nenhum exame. Então, por isso a utilidade, muitas vezes, daquela campanha de rua, né? Que tem ali a tendazinha, que faz uma glicemia capilar, né? Eu já, uma época, já coordenei um programa de diabetes no município e algumas pessoas falavam, não, mas eu acabei de comer, será que tem valor? Então, uma glicemia é o acaso, acima de 200. Se o paciente tiver sintoma da doença, você tinha, como você disse, os clássicos, né? Muita fome, muita sede, urinando muito, cansaço. Perdeu peso. Então, são vários sintomas. Ali, o seu sogro estava certíssimo. Ele já fez o diagnóstico. Você tem diabetes. Né? Então, só precisava classificar qual, né? Exatamente. Qual tipo de diabetes. Né? Então, essa é a pergunta na sequência. Né? Então, a gente fechando o diagnóstico, né? Tem diabetes. O próximo passo é que tipo de diabetes eu tenho, né? Então, como é que foi no seu caso? Então, fui ao primeiro endocrinologista, né? Fez aquela prescrição dos exames, enfim, vários tubinhos, né? E beleza, antes disso ele, vamos acompanhar, não fez nenhum tipo de indicação de medicamento a princípio, só para a gente fechar aquele diagnóstico. E o primeiro diagnóstico, no meu caso, foi de diabetes tipo 2. Então, eu comecei meu tratamento, terapia, com medicamento oral, né? Um pela manhã, o outro... eram 2 pela manhã, para tentar estabilizar isso nessa minha jornada. Me deu falou, olha, compra um glicosímetro, enfim, e vamos acompanhar. E aí foi bem por 4 meses, eu diria, que é a lua de mel. Então, a partir dali eu falei, não, diabético tipo 2, tá tudo bem, vou seguir nesse esquema. Momento do seu diagnóstico, você tinha um peso normal ou você era sobrepeso? Eu tinha um sobrepeso, apesar de ter uma janela muito brusca da queda desse peso. Eu perdi, né, numa janela de 6 meses, cerca de 30 quilos. Né? Então, assim, eu já estava saindo uma situação de sobrepeso para uma situação mais delicada. Eu estava emagrecendo demais e isso já estava ficando visível. Mas antes já tinha sobrepeso. Você não desconfiou de nada com essa perda de peso brusca assim? Então, é isso. A minha preocupação, eu falo muito isso dentro dessa jornada de comunicação, dessa jornada do paciente, que o homem ele tem um temor, não generalizando, mas é isso, de provar ou dar um grau de fragilidade, né? Ou, assim, eu tinha medo. Eu não quero ter problema. Eu não quero ter problema e dar problema a ninguém. Deixa isso quieto, né? Eu sou homem, mantenedor, eu posso me preocupar com o meu entorno, mas ninguém tem que se preocupar comigo, vai se resolver. Então, assim, é uma infecção urinária, em algum momento eu vou, tomo um medicamento e tudo se resolve. Só você vai deixando, você vai priorizando outras coisas e cuidar da saúde naquele momento não era uma questão para mim. Sim. Certamente você era bem diferente do que é hoje, quase não faz nada ao mesmo tempo, né? Sempre tem pouca coisa para fazer, então o diabetes naquele momento não era uma preocupação, né? Não era um elemento que eu falava, é possível. Eu tinha um histórico na família, meu avô era diabético tipo 2, mas eu falo, cara, com 23 anos, diabético, né? E hoje, né, diabético tipo 1, precisar de insulina jamais. Isso é fora de cogitação, não tinha a menor noção do que de fato era diabetes. E eu tenho até, se vocês me permitem, uma história muito curiosa, que isso foi em novembro, né? Em dezembro eu fui à casa de uma família, enfim, de um casal de amigos, e lá havia uma criança DM1. Eu não tinha noção ainda do que era. Pela primeira vez eu vi de perto alguém aplicando insulina. E os pais falam, olha, fulano não corre, não se agita, não vai para a piscina. Olha a questão. Porque aí depois ele não pode correr, não pode se agitar, que ele passa mal. Passa mal era hipoglicemia. Eu não tinha a menor ideia.
E olha a redoma que se criava ali no meio daquela criança. E meses depois eu fui entender e fui viver aquilo. É o que a gente vive na colônia, com um monte de hipoglicemia nas crianças, correndo o tempo inteiro. Que não pode. Ai, não, eu só vou dar 3 biscoitos aqui para ele ficar bem. Porque é isso, assim, era tudo controlado para ele. Ele tinha 9, 10 anos na época. Eu falei, cara, olha como fez sentido tempos depois. Para mim, depois era um absurdo aquilo, mas aquele... Eu senti muita pena, dor. Imagino que você ficou pensando nas limitações falei, que aquela criança tinha. Deve ser por conta... terrível ter diabetes e ter diabetes tipo 1, que é do tipo mais grave, né? Que o pessoal fala pra gente. É da forte, né? Da forte. Cara, dele é braba, né? Isso é ruim, né? Era a minha visão de leigo. Então, resumindo, você foi classificado inicialmente como diabetes tipo 2, né? Tratado com medicação oral. Você falou que durou ali um controle por 4 meses. E aí depois, né, piorou o controle glicêmico e aí nesse momento começaram a insulina, foi isso? É isso aí. Eu não sei se cabe, mas assim, eu falei lua de mel, o pessoal talvez para quem não entende, pô, lua de mel é uma coisa bonita, né? É uma fase romântica, né, esse termo, mas é aquilo, parece que a coisa tá boa, mas é só o corpo tá te preparando para o que tá por vir, não é isso, doutor Rodrigo? Sim. Então, a lua de mel, né, já entrando nesse assunto, traduzindo, o corpo, né, no caso do diabetes tipo 1, existe uma produção de anticorpo, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas existe uma produção de anticorpo que destrói a célula que fabrica insulina, que é a célula beta. Só que essa destruição ela não é total, né, em todas as pessoas. Tem gente que já tem uma destruição total, né, desde o diagnóstico. Mas outras pessoas, existe uma destruição parcial. E aí que muitos pacientes perguntam ok, se existe uma destruição parcial, por que essa reserva que existia não foi capaz de controlar a glicose? Né? O que acontece é que a glicose ela vem subindo. Ela não, você diagnosticou lá com 400 e alguma coisa, mas ela não foi para ali direto. Não começou ali, né? Exatamente. Então ela vai subindo aos poucos e nessa subida, né, ela começa a fazer um fenômeno chamado glicotoxicidade. Né? Ou seja, a própria glicose intoxica o pâncreas de responder liberando insulina. Então ele fica como meio atordoado e ele não consegue liberar insulina. E aí é como se ele não tivesse nada mesmo para oferecer de insulina e aí a glicose sobe muito. No momento em que eu começo a tratar, minha glicose cai e aí esse efeito passa. Então ele volta, deu uma respirada, eu consigo agora contribuir e liberar a insulina. Então nesse momento é a lua de mel. Conforme a glicose vai... Isso é muito comum, né? A criança muitas vezes, ou adulto, sai do hospital, né, quando já o diagnóstico já é diabetes tipo 1, com basal, né, com insulina lenta e rápida. E aí daqui a alguns dias os pais falam, olha, doutor, eu não estou aplicando rápido, não tem precisado. Olha, mesmo só com a lenta está tendo hipoglicemia. Reduz para tanto. Passa mais uma semana, doutor, continua tendo hipoglicemia. Reduz para tanto. Então o pâncreas vai respondendo. Essa resposta da lua de mel, em geral, pode durar até 9 meses. É o tempo habitual, tá? Boa parte das vezes ela dura menos, tá? Quando que é mais comum ela durar menos? Numa criança abaixo de 5 anos, é mais comum dessa lua de mel ser menor, né? Em indivíduos, quanto mais perto do adulto, mais em geral ele pode durar, tá? Então tem essa questão, né, da lua de mel que pode fazer, às vezes, um indivíduo mal classificado, como foi seu caso, né, às vezes responder a uma medicação oral, porque as medicações orais, em geral, estimulam a liberação de insulina pelo pâncreas. Então, naquele momento, seu pâncreas ainda tinha alguma coisa para oferecer, e aí teve uma resposta. Mas, Renata, já entrando nesse assunto de classificação, sim, né, já fala um pouquinho pra gente de que tipos de diabetes a gente mais vê na prática e que tem possíveis, aí eu complemento depois com alguns casos mais incomuns. Sim, então, inicialmente a gente tem aí um pré-diabetes também, né, que algumas pessoas podem apresentar
valores de exames altos, porém eles ainda não alcançam os níveis para diagnóstico. Tem fator de risco associado, na maioria das vezes, um sedentarismo, uma obesidade, e na maioria das vezes a gente consertando isso, a gente consegue de certa forma reverter, e aí o indivíduo não entra no quadro mesmo de diabetes tipo 2. Do diabetes tipo 2, né? E temos o diabetes tipo 1, que foi o que você começou a explicar, né? Sobre a questão da destruição das células betas, só que ele pode ser tipo 1A, tipo 1B, né? Que a gente vai até falar sobre a questão dos anticorpos e diferenciar isso. Então, no tipo 1 são, na maioria das vezes, crianças, adolescentes ou adultos jovens, apesar de hoje a gente ver alguns adultos um pouco mais velhos desenvolvendo, né, o tipo 1. E até idosos. Até idosos. A gente não pode esquecer que o quadro pode abrir em paciente idoso, Isso. né, apesar de não ser comum. E aí ocorre, né, a destruição total das células betas em algum momento, e a pessoa precisa obrigatoriamente viver com as aplicações das insulinas, seja ela qual for a melhor para aquele paciente. Sim. E o tipo 2, né, que a gente tem aí, na verdade, uma resistência ou uma produção inferior à adequada, né, de insulina para aquele paciente, e aí ele não consegue ter os níveis de glicose ali dentro da normalidade, mas utilizando as medicações orais, que foi até o que o Pablo aí começou no início, a maioria das vezes dá certo, porém tem pacientes tipo 2 que também a gente pode introduzir a insulina se tiver com mau controle por um tempo, ou às vezes até um tempo mais prolongado, né? São pessoas geralmente acima de 40 anos, são pacientes que também têm fatores ali ou genéticos ou ambientais associados, seja um sedentarismo, uma alimentação ruim, né? Ou uma obesidade. E o que todo mundo acha que é o fator mais importante, que é a hereditariedade, né? Que todo mundo fala, meu pai tem diabetes, também você. Ou, por isso que eu fiquei, meu avô tinha. Então, ainda é muito característica do tipo 2 essa questão. Como se a pessoa tivesse fadada a ter diabetes porque tem algum parente. Isso, cuidado, se cuida porque fulano da família tem diabetes. Então, vamos lá, vamos nos cuidar para não ter. E às vezes também não quer dizer nada, né? Igual meu caso, sou tipo 1 e tenho um irmão tipo 1 que também não quer dizer que ele teria ou que seria obrigatório ter alguém na família, né? A maioria dos pacientes com diabetes tipo 1 não tem ninguém na família com tipo 1. Exatamente. Então, a hereditariedade ainda deixa as pessoas assim um pouco confusas em relação a isso, né? Outro tipo também bem comum seria o diabetes gestacional, que é quando ele é diagnosticado no 2º e 3º trimestre da gravidez, né? Se uma gestante, no 1º trimestre, ela apresentar algum episódio de glicemia alta, ela já vai ser considerada como diabetes pré-existente, né? Se 1º trimestre não estava com nada fora dentro da normalidade, mas no 2º e no 3º ela começa a apresentar, né? Tem aquele teste de oral de tolerância à glicose que vai fazer ali na 24, 27 semanas mais ou menos. Se ali já der alterado, ela já é considerada como um diabetes gestacional. Essa é uma questão interessante porque muitas vezes, né, eu já ouvi falar, né, de uma pessoa que tinha diabetes tipo 2 prévio, aí engravidou, falou, eu tenho agora diabetes gestacional. Falei, não, você tem diabetes tipo 2 e engravidou, né? Você é uma pessoa com diabetes que está grávida. Né? Na verdade, o que pode acontecer é, às vezes, a gestante permanecer no quadro diabético, e aí ela vai se tornar entra até como um fator de risco para diabetes tipo 2 você ter diabetes gestacional prévio, né? Então, que pode permanecer ou vir alguns anos depois, exatamente. Sim, não é ao contrário, é para frente. Para frente. E aí a gente tem, né, a diferenciação que eu falei do tipo 1A, 1B, sempre tem que ter anticorpos. Vamos lá. Não tem.
Então, vamos já falar um pouquinho dos tipos de diabetes, né? Então, como a Renata disse brilhantemente, o tipo 1 é um diabetes autoimune, né? Então, as mães se irritam quando alguém fala, deu muito doce, ou, né? Mas é uma pergunta do senso comum, né? As pessoas atribuem, Sim. né? Eu sempre falo com as mães. Maioria. Eu falo com as mães, não se irrita, porque talvez se você fizesse a mesma pergunta se não tivesse um filho com diabetes, né? Então, é o senso comum que açúcar causa diabetes. É aquela ignorância que eu tinha antes de conhecer e viver o diabetes. Né? Exatamente. Então, o diabetes tipo 1, ele tem uma causa imunológica, ele é autoimune. O corpo erra e cria um anticorpo contra ele mesmo. No caso, contra a célula que fabrica a insulina, que, como eu disse antes, é a célula beta. Tá? Para fazer esse diagnóstico, né, eu posso ter um diagnóstico provável, né? Então, se eu pego uma criança com diabetes, né, com uma evolução rápida da glicemia, precisando de insulina, não preciso do anticorpo para fechar o diagnóstico. O diagnóstico está feito, né? Ele é muito claro, né? O anticorpo, né, que é o anticorpo que a gente diz, é um exame de laboratório para identificar esse anticorpo que causou a destruição da célula beta. Então, ele serve para a gente ter uma confirmação, vou dizer assim, da etiologia, né? Então, a gente pode dosar esses anticorpos mais comuns, né? O anti-GAD, o anti-tirosina fosfatase, o anti-insulina, o antitransportador de zinco, ZNT8. Então, são os anticorpos mais comuns, tá? Se eu tenho esse anticorpo, beleza, tem uma pessoa com diagnóstico provável de diabetes tipo 1, dosei um anticorpo, ele está positivo. Como a Renata disse, eu fecho nesse momento um tipo diabetes tipo 1A, tá? Os anticorpos são negativos, né? Mas ele tem todo tem pata de elefante, orelha de elefante, tromba de elefante. É um diabetes tipo 1, mas não tem anticorpo. A gente classifica ele como diabetes tipo 1B, né? Que a gente chama de idiopático, ou seja, sem causa definida. Eu não tenho um anticorpo que me define. Mas aí você fala, então não é imunológico, não é autoimune? Não, ele é autoimune. Só que a gente ainda não descobriu qual é esse anticorpo, né, que está ali presente. Esses são os anticorpos que a gente conhece, que a gente dosa. E os anticorpos que a gente não conhece ainda, né? O transportador de zinco, ZNT8, é um anticorpo mais recente, né, que a gente não dosava até pouco tempo. Então, a gente vai descobrindo. Então, a gente classifica como diabetes tipo 1B, tá? Ok. E o LADA, que todo mundo confunde também? Boa. O LADA, ele é... Eu brinco que ele é a mesma moeda do tipo 1, né? Ele é a mesma coisa, né? Só são duas faces da mesma moeda. No tipo 1 clássico, né, que é um caso ali do Pablo, existe uma destruição maciça, né, da célula beta, pode ter uma duração de lua de mel, e evolui com franca necessidade de insulina e tratamento. No LADA, o anticorpo ele existe, mas é como se ele fosse meio bobão. Ele é mais fraco. E essa destruição ela é mais lenta. E isso permite com que o indivíduo tenha uma reserva por mais tempo. Eu tenho indivíduos com LADA tratados com medicação oral já há 4 ou 5 anos. Por quê? Essa destruição é tão lenta e ele vai ficando com uma boa reserva que permite eu usar medicação oral para controlar, para estimular essa reserva a liberar insulina, né? Eu uso outras medicações com ações em outros locais, mas essa reserva facilita um pouco ali nesse início, né? Não só com uma facilidade de eu poder usar uma medicação oral, né? E também, quando, por exemplo, às vezes eu preciso de insulina, esse indivíduo acaba complementando a necessidade de insulina com a reserva dele, né? Que é o que acontece também no tipo 1 com reserva, que vai precisando de menos insulina. Então, o LADA tem essa diferença. Ele tem um anticorpo, mas a destruição ela é mais devagar, né? Em geral, obviamente, medicina e no amor nem nunca, nem sempre. Quanto mais velho esse indivíduo, ou seja, quanto mais
adulto ele é, mas em geral esse desenvolvimento do anticorpo é mais lento, tá? Ah, isso é regra? Não, tem suas exceções, né? A gente vê indivíduos às vezes com 30 e poucos anos que abrem um quadro com uma destruição rápida. E outros, né? A sigla fala de um diabetes do adulto, né? O LADA, né? Autoimune do adulto. Né? Então o diagnóstico tem que ser feito no adulto, tá? Sim. Então essa é a diferença básica entre um LADA e um tipo 1 clássico, tá? Mas aí esse LADA, em algum momento, ele vai precisar entrar ali com a aplicação da insulina. Em geral, sim. Nessa reserva, ela vai acabando, né? Esse anticorpo vai destruindo. Sim. E ele precisa, né? Em boa parte das vezes, precisar insulinizar. E aí a gente vai tratar como um diabetes tipo 1 clássico, com insulina lenta, com insulina rápida, fazendo, né, ali um basal bolus, contagem de carboidrato, né? E tudo que esse indivíduo precisar. Né? Muitas vezes eu posso fazer só no início uma rápida fixa, porque como ele ainda tem reserva, ele consegue complementar com o que falta, então fica... Uma dose bem baixinha, provavelmente. Eu lembro lá no começo que, para tentar, né, definir para insulina, um dos exames que eu fiz, até uma curiosidade, né, uma dúvida minha, foi o peptídeo C. Eu lembro que eu comecei com 1.2... Aí o próximo 0.6, 2, 0, aí acabou. Acabou. Então, o peptídeo C, para você entender, ele é um marcador de reserva, né? Ele marca o quanto a gente tem de insulina. Por quê? Né? Ele é um marcador. Se eu dosar insulina no sangue, né, e o indivíduo está ali usando insulina, eu vou dosar a insulina que ele está usando. Então isso me atrapalha. Não é dosar insulina num paciente com diabetes tipo 1, não faz sentido. Quando o pâncreas produz insulina, ele produz para cada molécula de insulina uma molécula do peptídeo C. Então o que o pâncreas faz? Ele cola a insulina ao peptídeo C, ela é uma molécula só quando isso é produzido. E para que quando ela é produzida junto com o peptídeo C numa molécula única? Para a insulina já não fazer efeito dentro do pâncreas. Porque senão ela vai ficar estimulando a captação de glicose. Então o corpo é inteligente. Ali é o momento que eu estou guardando ela para liberar quando o meu corpo pedir, né? Quando eu precisar. Quando eu preciso, no momento de alimentação, né? Ou para suprir as produções basais que eu preciso liberar, o pâncreas vai lá e corta o peptídeo C, né? Como se fosse um rabinho da insulina, corta o peptídeo C, libera uma molécula de insulina e uma molécula de peptídeo C. Então, por isso que ela é um bom marcador de função, né? Porque eu consigo ver a produção própria do pâncreas de insulina, né? E aí, lá no seu início de 1.2, era uma excelente produção, né? Que foi caindo, né? Por conta da resposta autoimune, né? Dos anticorpos, foi destruindo a célula beta, destruindo até o ponto que ele já não tinha mais nada para oferecer, né? De insulina. Então, o peptídeo C, né? É um outro exame que nos ajuda, por exemplo, a definir, né? Até numa pessoa com diabetes tipo 2. Tá lá usando medicação oral. Muitas vezes eu fico, será que é uma resistência insulínica tão grande que ele tem, que essa medicação não está conseguindo dar conta com a insulina que ele libera? Ou se ele já não tem mais nada para oferecer, né? E aí, a partir dali a gente consegue saber, não, esse paciente está com peptídeo C bem baixo, eu vou insulinizar ele, né? Então, me ajuda a pensar, né? Uma outra coisa que você tem na sua história, que já fala muito a favor de deficiência de insulina, né? E é um sinal de tratamento com insulina desde o diagnóstico, né? Seja no tipo 1, seja no tipo 2, é a perda de peso. A perda de peso, ela é um marcador de insulinopenia, ou seja, de falta de insulina. Se o indivíduo tem, por exemplo, se eu pego um tipo 2 ao diagnóstico, se ele tiver uma glicada maior que 9 e ele é muito sintomático, esse muito sintomático, leia-se perda de peso, especialmente, o tratamento dele inicial vai ser com insulina. Depois eu posso até tirar no tipo 2 a insulina e evoluir para medicação oral, porque eu vou tirar daquela glicotoxicidade que eu falei ainda há pouco, ele vai
pâncreas vai dar aquela respirada e vai conseguir liberar, e eu migro ele para medicação oral. Mas se ele tiver perda de peso, minha escolha inicial é a insulina, tá? No tipo 1, quando eu já tenho uma suspeita, aí não, eu já vou começar a insulina por motivos óbvios. Esse indivíduo tem falta de insulina. Mas no seu caso, né, já era para ter entrado com insulina desde o início por conta da perda de peso. Lembro da minha primeira glicada, você lembra, Renato? Minha foi 12. A minha eu acho que era 8,9. Renata descobriu cedo, né? Por conta de já ter o irmão, acho que facilitou. Sim, eu tava no primeiro período da faculdade. Da já era espertinha. Já tava ali. E aí comecei com os primeiros sintomas. Eu falei, opa, tem um diabetes aqui. E aí fui por conta própria, fiz os exames e tava 8,9. Eu fiz peptídeo C também, mas tô tentando lembrar aqui. Não faço ideia de quanto tava, mas assim, como eu falei no episódio passado, eu não iniciei com medicação, eu iniciei com dieta. E aí, dieta restritiva. Eu morria de fome e era clássico ali, né? Hiperglicemia, não adiantava nada. Tinha Ainda que mais em hiper, a fome batendo e tendo que fazer restrição. E né? aí fiquei ali uns 4 meses ainda. Eu acho que é pior dieta. do que começar com medicação oral. Porque a medicação, de certa forma, ainda dava uma restringir tanto ali. No momento que você precisa de insulina para tratar. Então, assim, quando a gente tem sinal clássico de tipo 1, a melhor saída realmente é começar logo a insulinização, não tem jeito. Perfeito. Como a gente disse ainda agora, uma outra possibilidade de diagnóstico é o tipo 2, né? Que é o que o Pablo foi diagnosticado lá no início, né? Talvez por conta de pensarem no sobrepeso, né? Esse é um erro muito comum, né? E da gente olhar um indivíduo com obesidade, né? E muitas vezes falar, opa, ele é tipo 2, né? Então, mas um fator que deveria ter sido levado em conta lá no início é a sua idade de abertura do quadro, né? Obviamente eu posso ter um diabetes tipo 2 jovem? Posso, mas obrigatoriamente eu preciso fazer os exames para tirar minha dúvida, dosar o anticorpo, peptídeo C, para tirar essa dúvida se realmente até criança, né? Até criança, porque hoje a gente tem... São raros, mas a gente tem casos. Cada vez mais frequente diabetes tipo 2 em criança por conta da obesidade, mas obviamente eu tenho que diferenciar, né, de um tipo 1. Mas eu vejo muito pelo rito que nem tudo são flores, né? E aí, assim, é aquilo, você tenta seguir à risca todo o roteiro que te entregam. Então, quando eu virei ali do medicamento oral para insulina, eu falei, cara, o que eu faço com isso? Até foi uma pergunta lá atrás, né? Como é que foi esse start com a insulina? Eu não tinha ideia, eu só fui na farmácia, comprei a caneta, comprei lá a insulina de ação lenta, rápida, tinha uma tabelinha, o esquema clássico, né? Para quem tá começando. E agora? Aí quando eu peguei aquilo pela primeira vez, levantei a minha camisa, apliquei, falei, cara, eu não vou aguentar isso não. E ainda ouvi isso, né, no consultório, é pra sempre, tá? Falei, tá. É aquele tá que você não acredita, a ficha não caiu. 23 anos, tem uma doença crônica, né? Então, assim, é muito dolorido também, assim, eu acho que esse fato, muita gente não tem o diabetes emocional, mas o emocional da gente nesse momento é muito, a gente fica em fragmentos ali, em frangalhos. É muito, muito ruim. É muito desafiador. Não tem Google, não tem médico, nada ali, a gente tá isolado, a gente se sente muito ilhado. É uma doença solitária. Sim. Né? Então, isso é uma coisa que a gente percebe muito no consultório, né? E como essa questão de aceitação lá no início do diagnóstico, né? E a gente vê como que a solidão atrapalha a aceitação, né? Ou acaba que a nossa aceitação também nos faz ficar mais só, a gente tende a se fechar um pouco e não querer também, não quero que ninguém saiba, não conta pra ninguém, né? Então, eu imagino, né, o Pablo lá adulto, que era o homem superpoderoso, casado, não quero ter problema, também não quero que conte Érica, não conta pra ninguém, por favor, porque... foi assim mesmo. Eu não... Você tá vendo como eu te conheço? Exatamente assim, não quero que ninguém saiba. Ponto. É isso. Porque é isso. E isso acaba, obviamente, fazendo com que o indivíduo se isole mais. E a gente vê em contrapartida, como o contato com outras pessoas com diabetes... Os pares. Né? Que a gente vê vários, né? O Everton já conta isso, né, nas redes sociais, né? Ele lembra que ele tinha um problema de aceitação
clássico, que não se tratava de direito e tal. O dia que ele foi num jantar com várias pessoas com diabetes, ele falou, caramba, todo mundo aplicando insulina, não sei o quê. Chave virou. É normal. Né? E é a normal. sua chave? Quanto tempo demorou? Então, com esse diagnóstico, né, oficialmente de diabetes tipo 1, foram 6 longos meses nessa... Essa ambientação. Atrás das cortinas, eu não quero que ninguém sinta a pena, eu não quero que ninguém fique ali. Pode isso, cuidado com aquilo. Eu tava assim, tô falando de 9 de novembro, eu tava próximo ao Natal. Né? Já na sequência eu teria uma fase que para quem tem diabetes e recém-diagnosticado, então é terrível. Porque é aquele momento que a família vai em peso te torturar. Eu quero comer, né? Eu quero só comer, eu quero pegar meu pratinho e comer, viver, ser igual. E não era igual mais. E aí, naquele momento... Naquele momento, você ainda achava que não podia comer doce, né? Exatamente. A partir dali, você não pode mais nada. Todinho, então, loucura. Hoje, só fazendo um adendo, lembrei de um caso. Hoje eu atendi um paciente que eu atendi há 1 ano atrás. Né? Ele é um paciente que estava sendo tratado como diabetes tipo 2. Né? E aí, ele veio uma primeira consulta, pediu os exames. Né? Como eu suspeitava, era um diabetes tipo 1. Né? Ele já estava com 15 de hemoglobina glicada. Né? E aí comecei a insulinizar. Corta, e aí conversamos bastante nessa segunda consulta, né? Na primeira, insulinizando, expliquei os motivos da insulina e tal. E aí ele falou, eu saí daqui decidido que eu ia me tratar. E aí ele falou, desci do seu consultório, passei em frente a McDonald's, falei, eu vou comer um sanduíche para me despedir. Né? E aí ele falou, naquele momento em que eu comi para me despedir, eu falei, não quero me despedir, né? Isso aqui é muito bom, né? E aí comecei até a usar insulina, mas usei do meu jeito. Aí ele volta hoje 1 ano depois, extremamente sintomático, né? Para você ver que essa história, né? Obviamente é tanta coisa para dizer na primeira consulta que não deu tempo de falar de alimentação. Eu cheguei a encaminhá-lo para o nutricionista, mas essa ideia da restrição, né? Tipo, eu não quero tratar isso porque eu não quero me restringir a nada, né? Então ele preferiu ali ignorar, né? Hoje a gente conversou e aí até no dia eu tinha colocado o iGlico para ele configurar e aí ele falou, eu falei, mas você chegou a usar o aplicativo? Como é que você está aplicando a Rápida? Ele falou, não, nunca usei o aplicativo. E aí hoje eu falei, aí retomamos a consulta, né? E aí eu falei, a primeira coisa, eu falei, tá, vamos simular aqui o café da manhã. Ele falou, o que você comeu hoje? Eu falei, não comi. Eu falei, então tá bom, vamos simular que você comeu 2 brigadeiros. Pra você ver que é possível, né? 2 brigadeiros pequenos equivale a 2 colheres de arroz de sopa cheia. A mesma quantidade de açúcar, de carboidrato. Então é um mito, né? Você achar que não dá para comer, né? Obviamente eu não tenho diabetes, não devo comer açúcar sempre, mas sendo uma exceção, você sabendo como faz, né, vai ajustar a insulina. Falei, vamos supor que você estivesse com 100, comeu 2 brigadeiros, na sua proporção você vê aqui, ó, no cálculo, deu 1 unidade de insulina. Ele falou, estranho, né, nem tanta insulina assim. Eu falei, pois é, porque equivale a 2 colheres de arroz, né? E assim, eu sempre fui uma formiguinha, confesso, o Rodrigo sabe muito bem, já viajamos algumas vezes juntos e já tive a oportunidade de tomar um copo de caldo de cana com você. Eu lembro uma vez ele foi lá em casa, acho que vale a pena contar essa história. Ele chegou lá em casa e ele falou, nunca mais tomei um caldo de cana desde que eu me diagnostiquei. Contei nos dedos às vezes que eu fiz isso. E aí eu falei, então vamos tomar hoje. A gente ia à feira fazer alguma coisa, não lembro o que. E aí sentamos, pedi um caldo de cana, eu falei, aí no caminho, quando a gente estacionou, eu falei, já lança insulina aí. Já foi, sentou, comemos acho que um pastel e um caldo, tal, batemos um papo, glicemia linda. Assim se manteve. Contagem de carboidrato é vida. É vida. Soluções como o iGlico. Então, assim, a gente fala tanto, né, dessa coisa do empoderamento, do engajamento do paciente, que vai muito dessa minha virada de chave, né? Vou trazer, mas tem tanto mito nessa história. Então, hoje, né, se a gente fala como diabéticos, como paciente com diabetes, que precisamos de açúcar para sobreviver a uma hipoglicemia,
Isso é sério que você precisa de açúcar? Todo mundo se assusta. Se assusta, né? Com o açúcar é um vilão, mas vira um mocinho nessa A gente hora. vê isso no consultório, né? Porque às vezes tem ali pessoas na sala de espera que tem diabetes tipo 1 e outras que vão ali para problema de tireoide. E aí vê, às vezes, um paciente, uma criança que tem diabetes, já percebe ali a dinâmica, e a criança faz uma IPA, a mãe dando bala, aí a pessoa entra no consultório e fala, doutor, aquela criança tem diabetes? Aí eu falo, não sei quem é, mas provavelmente deve ter. Ah, não, porque eu vi um negocinho no braço dele e tal. Mas a mãe tá dando bala. Né? Porque é o senso comum, né? De que quem tem diabetes não pode comer açúcar, né? Mas não hipoglicemia, né? Ou se eu aplicar insulina para aquela bala, eu posso comer, né? De forma tranquila, né? Então, mas é o senso comum de que eu não posso, eu tenho que restringir. Pois é, por isso que a gente precisa desburocratizar a informação, né? Trazer isso assim que vocês estão trazendo e é louvável por isso. É levar a informação para mais e mais pessoas. Até antes do diabetes eu não tinha a obrigação talvez de entender o que era viver com diabetes ou se teriam tipos, né? Porque até então o meu nível de conhecimento era meu avô com diabetes tipo 2 tomando pata de vaca depois de comer um pudim. E era o chazinho dele de lei final da noite. E era normal para mim, lá, é diabetes tipo 2, ele toma um remedinho que eu sei. Sim. E tá tudo bem. E era muito além, era Sim. muito acima disso. Mas eu tive que sentir na pele, viver isso. Você já tomou chá de pata de vaca? Eu já tomei muitos chás nesse semestre da aceitação. Casa de produto natural, eu fazia feira. Você era freguês. Era chá de insulina, chá de pata de vaca, maracujá em pó. Olha, tudo que o pessoal indicava, investia. Só fiquei com gosto ruim na boca. Estou aqui, eu com diabetes hoje, por isso que eu ainda estou sendo convidado. Mas aí nada adiantou, gente. É isso. E os absurdos que eu continuo recebendo e reagindo lá, né? Pensa na parte chata. Se tivesse curado, não estava aqui hoje. Exatamente. Tudo tem um propósito. Mas aí que vem essa questão, né? Ainda voltando sobre a virada de chave, eu fui realmente assim, eu queria sair do campo científico, da mesa, do consultório médico, e eu queria alguém com diabetes que pudesse falar para mim, é isso mesmo, cara. Olha, é isso que você está vivendo, aconteceu comigo, você vai passar, tem altos e baixos e tal. E aí eu fui para a internet. Eu fui com essa reflexão de que eu queria encontrar pelo menos uma pessoa que pudesse falar a minha língua, que pudesse entender o lado humano da coisa, não é o lado do Google, não é o lado do médico, não é o lado da mãe, do lado da esposa, que dava o conforto, mas talvez ali eu queria alguém com diabetes, eu queria a Renata ali do meu lado, falar, cara, relaxa, vai passar, vai ter dia que você vai querer tacar esse diabetes na parede, e tem dia que tá tudo bem e não vai te atrapalhar. Então, assim, a importância que tem essa comunicação, a importância Sim. de você falar com iguais. Sim. Né? Isso transforma muito a forma Sim. que você vê a doença, né? É diferente de você estar sozinho, tipo assim, eu não conheço ninguém da minha idade que tem diabetes, né? De repente você pensou aos 23 anos e falou, caramba, sou só eu, né? Por isso que é uma doença muito solitária. É diferente você conhecer outras pessoas que têm, né? Talvez o impacto para Renata tenha sido muito menor porque já tinha um irmão. Falou, isso é normal. Eu lembro, você posso falar porque ele já falou isso publicamente, do marido da Dominique, da mamãe Insulina. Eu já cuidava do Arthurzinho, né, com diabetes, e aí o pai do Arthur, o Rômulo, ficou com diabetes depois do Arthur, né? E aí ele foi no consultório, a gente, só para confirmar, né, o diabetes, e aí ele falou, doutor, pode parecer estranho o que eu vou falar, mas sabe que eu tô aliviado de ter diabetes? Porque meu filho não vai estar mais sozinho. Ai, olha, é isso. Sabe? Então, assim, você vê que como para uns é um peso, para outros não é nada tão diferente que meu irmão já tem, Sim. e para outros é até um alívio, porque é uma forma de... que ele achou que para ele é um alívio, para mim é um medo quanto pai com diabetes da minha filha. Mas talvez o contrário, ele não quisesse que o filho tivesse diabetes para fazer companhia a ele. Óbvio. Mas ali... ele tendo diabetes para fazer companhia ao filho, ele achou naquele momento que foi, é uma forma que o universo conspirou para eu me unir ao meu filho ali no diagnóstico. Então, assim, tem muitas faces ali do diagnóstico, né, do diabetes. Não é... Você não tem uma receita de bolo para o tratamento, para o diagnóstico. Exatamente. Então, assim,
cada um vai sentir, né, de uma forma. A dor é a delícia Sim. de ser e ter diabetes. E você sabe que você falou aí de ficar pensando na sua filha, meu irmão também, no início, né? Quando a minha sobrinha nasceu, até ela fazia ali uns 5 anos, ele ainda ficava. De vez em quando furava o dedinho dela lá, toda hora eu falei, para com isso, porque não vai adiantar nada, sabe? E aí, hoje em dia, ela tá com 10 anos e ele já meio que relaxou com um isso. pouco. Meu Mas médico no início me dá ele ficava umas muito. chamadas disso. Eu tenho uma Que tensão. não quer dizer, né? Tem até um percentual pequeno quando é o pai. Sim. Em geral, né, a literatura é meio controversa, Uhum. mas o que se fala muito é quanto mais cedo a pessoa fez o diagnóstico dela, né? Isso me diz que, porque assim, o diabetes tipo 1, por que esse anticorpo apareceu, né? Voltando lá no diabetes tipo 1. Esse indivíduo tinha uma predisposição genética e um gatilho ambiental dispara a produção de anticorpo contra ele mesmo. Pode ser uma infecção viral, né? Pode ser estresse, pode ser deficiência de vitamina D, tem várias coisas descritas. Então, isso me diz, se ele diagnostica muito cedo, que essa genética é mais forte. Então, o que a literatura fala é que se um indivíduo com menos de 11 anos, né, tem uma chance dos filhos terem em torno de 4%. Se esse diagnóstico é após os 11 anos, isso já cai para metade, fica em torno de 2%. Então, bem pouco. Né? Bem pouco. Então, É. assim, não vale a pena viver com essa espada na cabeça, porque a chance Mas isso é menor. tanto mulher ou homem? Então, tanto tem uma sexo, diferença mas- porque eu sei que entre tem. sexos. O Mas homem também não é parece ser um tão- pouco maior, mas não tem, né? Por exemplo, na prática, o que eu vejo dos casos em que mãe e filho, pai, eu tenho igual dos dois. Assim, obviamente isso não vale como ciência, mas assim, eu tenho mãe e filho, eu tenho pai e Pai e filho. Então tem de tudo. Assim. Eu já atendi uma família que era a mãe, o pai e a filha. Uau. E Eu aí, tenho agora- Teria como ninguém, a filha não ter ali, no caso? Teria, né? Os dois Teria. com diabetes. Mas a chance, de repente, é um pouco maior. Acaba assim, quando você vai tendo mais membros na família Sim. isso me diz que a transmissão da genética ali favorecendo a autoimunidade Aham. acaba sendo maior, né? A Sim. penetrância ali acaba sendo maior, tá? Entendi. Então, já saindo um pouquinho desse polo diabetes tipo 1, a Renata já deu uma adiantada no assunto diabetes tipo 2, né? Então, o diabetes tipo 2, antes dele aparecer, ele aparece como pré-diabetes, como a Renata disse. Então, a genética ela é importante, né? No diabetes tipo 2, ela não é sozinha. Tem uma frase de um estudioso americano de diabetes que ele fala: os genes carregam a arma, o estilo de vida dispara o gatilho. Então isso vale muito para o diabetes tipo 2, Sim. né? Obviamente a gente vê indivíduos com diabetes tipo 2, magros, que fazem exercício, eles não são a maioria, né? Mas em geral, né, os maiores fatores de risco para se ter diabetes tipo 2, né, é uma genética favorável, ter parente de primeiro grau com diabetes, né, ser sedentário, né, e ter um quadro de sobrepeso, tá? Então isso favorece. Uma idade acima de 45 anos também é fator de risco. A gente vai envelhecendo, vai perdendo massa muscular. Eu sempre explico, né? A massa muscular consome muita glicose. Quando a gente perde quem mais consome glicose, a glicose começa a sobrar, né? Então o diabetes ele vai aparecendo. Então o envelhecimento, né, ele também tem a ver. É por isso que a gente vê diabetes tipo 2 muito mais em idoso do que a gente vê em jovem. É por isso que o exercício é tão importante. Porque o exercício ele é capaz, mesmo que eu seja um indivíduo sobrepeso ou obeso, ele é capaz de manter a minha massa magra. E isso, obviamente, vai permitir ali um consumo de glicose, né? Vai cair a resistência insulínica, vai melhorar o consumo de glicose e minha chance de ter diabetes é menor. Então, ele é um diabetes que tem um fator genético e tem um fator de estilo de vida ali também relacionado. Sim, vai né? sempre influenciar, né? Então, você
descreveu muito bem, né? Então eu tenho resistência à insulina, né? Ou seja, o corpo ele tem insulina. No diagnóstico, se a gente faz um peptídeo C desse indivíduo, ou até dosa própria insulina, a insulina dele é maior, muitas vezes, do que uma pessoa sem diabetes. E você fala, pô, se ele tem tanta insulina, por que ele desenvolveu diabetes? É porque a insulina não funciona de forma adequada. Então, o que acontece é que o corpo fica produzindo mais insulina porque ela não funciona direito, que é a tal da resistência insulínica. Né? O que faz, em geral, ter resistência insulínica? A obesidade. Né? O tecido gorduroso, adiposo, ele produz substâncias, né, resistina, alguns fatores inflamatórios, que atrapalham a ação da insulina. Então a insulina está ali, né, mas ela não funciona direito. Eu sempre falo que a insulina ela é um caminhão de transporte. Ela pega a glicose no sangue e leva para as células. Eu falo que é um caminhão que não tem gasolina. Ele está ali, mas ele acaba não funcionando de forma adequada. Então isso faz... E é muito legal a gente orientar a pessoa com diabetes tipo 2 que a mesma coisa que gerou a doença também determina a progressão da doença. Porque pensa, o pâncreas está ali trabalhando exaustivamente para produzir mais insulina para vencer a resistência. Sim. Então, uma hora ele vai cansar de produzir e a produção começa a cair, né? E aí a glicemia vai aumentar mais, até o momento que ele não produz mais, eu preciso de insulina. Então, se esse indivíduo ele perde peso, especialmente lá perto do diagnóstico, ele consegue abrandar bem a doença, a progressão da doença vai ser menor. Se ele faz atividade física, o consumo de glicose ele vai devolver, recuperar a massa muscular, melhorar a função da massa muscular, então ele vai consumir mais glicose e ele acaba tendo uma resposta ao tratamento melhor. Então, a mesma coisa que gerou diabetes tipo 2 também vai gerar a sua progressão. Então, isso é muito importante que as pessoas saibam que tem essa diferença, né, do tipo 1 para o tipo 2. Sim. E como, não que o exercício não seja importante no tipo 1, né? Ele tem um papel importante, mas no diabetes tipo 2, né, por conta de já estar relacionado ao envelhecimento, à obesidade, ele acaba corrigindo esses defeitos da fisiopatologia do diabetes tipo 2. Que vai acabar ajudando nessa melhora da resistência insulínica. Exatamente. Né? Então, se eu falar dos tipos de diabetes mais comuns, o tipo 1 e o tipo 2 juntos já correspondem a 90% dos tipos de diabetes. Então, eles são ali o feijão com arroz do dia a dia do endocrinologista. Né? Os outros tipos menos comuns são gestacional, como você disse, em geral diagnosticado no segundo trimestre da gestação. E tem outros tipos menos comuns, né? O diabetes MOD, algumas pessoas, né, tem alguns pacientes com MOD. Ele é um diabetes genético, né? A gente chama de diabetes monogênico, ou seja, tem um gene com um defeito específico, em geral ligado ali à produção de insulina. Então eu tenho ali esse indivíduo, quando que eu tenho uma suspeita de MOD, né? Ele parece com um tipo 2, no sentido de que não precisa de insulina, né? O indivíduo em geral, ele é diagnosticado jovem e ele tem uma penetrância familiar alta. Em geral, ele é autossômico dominante, ou seja, eu tenho... O primeiro caso de MOD que eu fechei no consultório era eu comecei com um filho, e aí era um garoto, sei lá, acho que tinha 21 anos, anticorpo negativo, tinha uma boa reserva, né? Mas tinha um irmão que também tinha feito diagnóstico 2 anos antes, com a idade parecida dele, e o pai, com mais ou menos a idade dele, também tinha feito diagnóstico. Eu falei, isso tem cara de MOD. O pai dele depois veio ser meu paciente, também tratava com medicação oral, né? Então, a gente suspeita ali de MOD. O teste, o diagnóstico é feito por teste genético. Então, a gente pede, tem vários tipos de MOD, né? MOD 1, 2, 3, por aí vai. E a gente pede um teste genético, um painel genético para MOD, né? Eu posso pedir dos mais comuns, né? 1 e 3 são os mais comuns, né? Ou, se eu quiser,
né, pedir já um painel estendido, que a gente chama de MOD, para todos os tipos, e aí fecha o diagnóstico. Por que é importante fechar esse diagnóstico, né? Eu acho que dentro desse cenário do diabetes, eu acho que é o que a gente consegue entregar mais precisão no tratamento, quando eu fecho o diagnóstico, é no caso do MOD. Porque o caso do diabetes monogênico, do MOD, ele é muito bem descrito, né, das medicações que têm efeito melhor. Por exemplo, as sulfonilureias, né, que é uma classe de medicação, glibenclamida, glimepirida, gliclazida, né, que são as substâncias dessa família das sulfonilureias. Hoje a gente usa no diabetes tipo 2, mas cada vez menos, talvez para uma fase mais final. No MOD não, ela é medicação de escolha, porque ela corrige bem esse defeito do indivíduo, então a gente consegue entregar precisão. Eu vou usar essa medicação para esse indivíduo para ele ter uma boa resposta. Então, a gente consegue personalizar, fica um tratamento bem personalizado. Então é importante a gente fechar, né? Tem diabetes, sim, mas qual é o tipo, né? Tipo 1 eu sei que vou fazer insulina, o tipo 2 vou fazer medicação oral enquanto ele tiver reserva, o MOD vou fazer medicação oral, mas essa medicação específica. Então, subclassificar ali, né? Classificar o tipo do diabetes, ele é muito importante, porque sim, permite com que a gente trate cada diabetes como ele merece ser tratado, né? De forma assertiva, né? E no menor tempo possível, no né? menor tempo, pra porque gente não tempo é controle é igual a não ter complicação no futuro, né? Então a gente tem que manter esse controle ali, né? E esse é um ponto muito bom que você trouxe, porque tem alguns estudos que avaliam isso, né? Será que se o indivíduo ficar a vida inteira bem controlado, mas ele foi lá no início muito mal controlado durante um tempo, aquela história lá no início conta? Né? Tem um estudo que avaliou isso em diabetes tipo 2 e doença cardiovascular. E que ele pegou indivíduos que estavam fora do controle da glicemia, um grupo tratou bem, né? Intensificou o tratamento e colocou na meta, abaixo de 7 de glicada, e um outro ele postergou o tratamento por 6 meses. Depois de 6 meses, esse grupo que estava com glicada fora da meta também foi tratado de forma intensiva e foram acompanhados indivíduos por 5 anos. O que ele viu? O grupo que atrasou o tratamento adequado em 6 meses tinha 18% mais chance de infarto. Então, isso, e tem outros estudos que avaliam isso, né? Levou a um conceito que a gente chama de memória metabólica. Então, o corpo, quando ele é exposto à hiperglicemia crônica, né, tem uma organela dentro da célula chamada mitocôndria, que ela guarda essa informação e ela passa uma vida produzindo mais gene inflamatório. Então isso faz com que o indivíduo tenha uma inflamação subclínica, aquela inflamação que dói, né, mas que inflama os vasos e predispõe esse indivíduo à doença cardiovascular. Então, o importante, né, é tentar manter a maior parte do tempo com você dentro do controle, para você não ficar exposto, né, porque o corpo vai guardar essa informação e vai, né, favorecer que você tenha complicação no futuro. Infelizmente você vê no que é o maior quantitativo, né, que é diabetes tipo 2, que a galera só, quando eu tiver tempo, eu me preocupo, tô tomando esse remedinho aqui, tá tudo certo. Então não muda os hábitos, né, continua fora de uma rotina, de uma recomendação médica. E aí lá na frente eu vejo muito isso, principalmente lá pelo Eu e a Beth, e amigos próximos, quando chega no caso, infelizmente, pro homem eu tô sem jeito de falar ou de ir no médico, aí fica mais à vontade comigo, que é um homem falando sobre diabetes. Já aconteceu de eu falhar, de eu ficar impotente, eu tenho esse medo. Sim. Tem relação com diabetes? E aí geralmente o negócio já não tá bom, porque já há muito tempo fora de controle. Esse é o momento em geral que o homem vai ao médico e faz diagnóstico, né? Onde ele vai ao urologista, porque tem um quadro de impotência ou diminuição da libido, não de impotência, e aí o urologista
já pede os exames. Já cansei de receber paciente vindo do urologista por um diagnóstico. Então, assim, o homem é muito mais comum de não se cuidar. A mulher, eu acho que também tem uma coisa cultural, né, da mulher ir ao ginecologista, fazer o preventivo, a rotina. Né? A gente não tem essa rotina, né, Falar cultural. nisso deu na questão da próstata, né? Mas lá na frente. Mais na frente. Então, a mulher se cuida desde cedo, né? O homem não tem essa questão habitual. Mas a gente também tem a característica de que no tipo 2, alguns pacientes descobrem porque já estão com alguma complicação, né? Sim. E aí começa a apresentar um sintoma e aí quando vai ver já é uma complicação do próprio diabetes. Na verdade, o indivíduo não tem diagnóstico naquele momento. Ele já tinha diabetes. Ele fez diagnóstico naquele momento, mas ele já tinha diabetes às vezes 5, 6, 7 anos. Até ele mais. descobriu numa complicação, numa descompensação absurda. Sim. Né? Mas é muito comum, né? Por isso, né, já adiantando, a gente vai ter um episódio para falar de complicação, mas por isso que, por exemplo, às vezes tem mãe que fala, já levei no oftalmo para fazer fundo de olho no diabetes tipo 1. Eu preciso fazer um fundo de olho no diabetes tipo 1 ao diagnóstico? Não. Por quê? No diabetes tipo 1 eu tenho certeza de quando o diagnóstico começou, porque o quadro é mais agressivo, a glicemia sobe mais rápido, então fica muito mais claro. Então, o fundo de olho, ele vai fazer aos 5 anos de diagnóstico, ou se o indivíduo entrar na puberdade, o que vier primeiro, tá? No tipo 2, como eu não tenho essa certeza de quando ele ficou com diabetes, né, muitas vezes, eu já faço fundo de olho ao diagnóstico. Porque pode ser que ele tenha 5 anos já de diagnóstico e ele não sabe, né? Ou, por exemplo, eu diagnostiquei um paciente, né, por esses dias, em que ele tinha um exame do ano anterior, com tudo normal, e o recente com alteração comprovando diabetes. Nesse caso, eu não preciso pedir fundo de olho, eu tenho certeza de quando for diagnóstico. Então, eu posso aguardar. Né? Mas na maioria das vezes que o paciente não tem não tem costume de fazer exame, o correto a gente é fazer o fundo de olho ao diagnóstico. Isso já facilita ali para a gente ter essa diferenciação. Né? E aí, assim, já aproveitando, já falamos alguns exames, né, para diagnóstico, os exames básicos que todo mundo sabe, todo mundo faz, geralmente é glicemia de jejum, né, que tem que estar ali 8 horas, pelo menos, em jejum. Alguns pacientes fazem o teste de tolerância à glicose e alguns não. Nossa, eu lembro que eu fiz. O líquido. É horrível, mas tinha que fazer, né? E a hemoglobina, né? Ainda tinham dúvida? Tinham dúvida. Então eu fiz. Qual foi a sua primeira glicemia capilar? 300 e tal, perda de peso, sede, fome. Pra que o TOTG, né? Mas fizemos. E a hemoglobina glicada, glicosilada, né? Então, esses são os básicos. E além dos que a gente já falou, tem mais algum exame que a gente possa... Perfeito. Então, acho que nesse momento vale a gente também pontuar um pouquinho sobre que ponto, né? É muito comum, às vezes, o paciente fala, você tem diabetes, né? Eu vim aqui porque o médico mandou que eu tô com o exame alterado, minha glicose. Eu falei, você tem diabetes? Não, eu tenho glicose alta. E aí, você tem diabetes? Não, eu só tomo glifage, né? É isso aí. Então, assim, é muito comum, né? Até nesse processo de negação, a pessoa... E é importante a gente ter pontos de corte, né? Então, vamos olhar. Exame de sangue, glicemia de jejum. Então, o indivíduo tem que ter, pelo menos, glicemia superior a 126 miligramas por decilitro. Então, 2 exames, né? Então, ele tem um exame... confirmou. Se ele no mesmo exame tiver um outro exame, por exemplo, hemoglobina glicada também alterada, eu já fecho. Preciso de 2 exames dentro do mesmo exame. Se tiver os 2 alterados, eu já posso fechar o diagnóstico. Sim. Então, a glicemia de jejum, ponto de corte é 126. Mas o normal é 99. Então, entre 99 e 126, eu tenho uma janela que é o pré-diabetes. Tá? Então, esse é a faixa pré-diabetes, acima de 126. Diabetes. A hemoglobina glicada ou glicosilada, ela é o exame que reflete a média da glicose dos últimos 3 meses. 3 meses. Isso. E aí,
Se esse indivíduo estiver acima de 6,5%, eu já fecho o diagnóstico também. Porque essa glicose já está em média. Até te mandei esses dias uma figurinha, uma chargezinha sobre a hemoglobina glicada, né? Mostrando, eu acho que era o Simpson. O homem se mandou hoje. E aí era ele na frente, assim. Eu vi. Era a glicemia de jejum, tudo lindo. Eu e aí vi. a hemoglobina glicada olhando ele inteiro. Aí mostra assim. Tinha um grampo Um atrás. grampo atrás, segurando. encurtando a pele, porque ele estava flácido. E aí, né? Perfeito. Então, a hemoglobina glicada é isso. Ela vai olhar os 3 meses, ela vai olhar todo o contexto. Então a gente consegue ver a média, né? Muitas vezes o indivíduo, às vezes, né, com medo da reação do médico, está descontrolado, faz aquela dieta na semana da consulta, a glicemia de jejum fica linda. Tá super controlado, doutor. E aí a hemoglobina glicada tá lá, 9, 9,5, porque a média Ou da leva glicose... só as anotações dos últimos 15 dias. Exatamente. Esse exame tá errado, não é possível. E aí a hemoglobina glicada vai contar a história desses 3 meses. Então, ele é um exame que serve para acompanhamento, né? Mas ele também serve para diagnóstico. Né? Então, acima de 6,5, fecha o diagnóstico. Sim. A curva glicêmica entra quando? Né? Então, para quem não sabe, a curva glicêmica é quando eu tomo um líquido que tem açúcar e eu vou provocar para ver a resposta pós esse líquido, como é que ele se comporta. Então, por exemplo, eu tenho um indivíduo que está lá naquela faixa de entre 99 e 126, né? Como é que se comporta? Como é que se comporta? Ele pode ter um jejum, às vezes não tão alto, mas às vezes o pós-prandial, sobrecarga, né? com destrozol, com açúcar, ele vai subir muito. Então, se ele passa de 200 2 horas após, eu também fecho o diagnóstico de diabetes. E a quarta seria a glicemia ao acaso, que a gente falou, né? Que foi o caso do Pablo. Né? Acima de 200 com sintoma, eu também fecho. Na curva glicêmica, 2 horas após, se tiver acima de 200, eu não preciso ter sintoma. Porque ali a sobrecarga de açúcar ela é conhecida. Eu sei o quanto foi dado. Então eu sei qual é a resposta normal. Sim. E aí, se tiver acima de 200, eu sei que é a normal. De 140 ali, Isso, né? o normal é abaixo de 140. Sim. Entre 140 e 200 é pré-diabetes. E acima de 200 é diabetes. Então, eu consigo ali, por esses exames, fechar o diagnóstico. Então, se eu já tiver, por exemplo, um exame com 130 de glicemia de jejum e uma hemoglobina glicada de 6,7, já posso fechar com aquele exame que o indivíduo tem um diabetes. E aí eu vou classificar, né, com os tipos de diabetes possível. Tá? Perfeito. Falando um pouquinho ainda, voltando essa questão, né, de dificuldade, né? Você falou que quando olhou para a insulina e falou, caramba, eu vou ter que fazer isso a primeira vez, né? Qual foi a orientação acerca de aplicar a insulina que você recebeu? Orientação? Olha, prescrição é essa, se dirige à farmácia, aqui são o tipo de insulina que você vai regular, enfim. E como é que aplica? É o Google, né? É o YouTube. Tinha Google naquela época? Já tinha. Tem 10 anos. 10 anos, então. Já tinha na minha época, 18 anos. E não, mas aí na caneta, né, tinha um pergaminho, uma coisa assim grosseira. Aquela bula. Com um tutorial. Falei, cara. E agora? E agora? E eu chorava. Eu lembro disso, aquilo para montar a caneta, super simples, tá lá guardadinha até hoje. Tem o meu acervo de frascos. Era caneta com refil? Caneta com refil. E aí, cara, vambora. Aí fui pesquisar, entender ali aquela dinâmica, primeiro da basal e depois das correções, conforme esquema. Falei, cara, vambora. Eu chorava, apertando, colocando na barriga, né, as primeiras unidades da vida. E aí fala, cara, não, isso não aguento. É isso, sozinho, desolado. E era eu com as minhas reflexões de, cara, isso não é pra mim. É isso. A gente tinha conversado no primeiro episódio da Renata,
né, sobre a figura do educador, né? Ela fala que ia num serviço que tinha, né, ali a figura da educadora, né? Não, na verdade não que não tinha. Não tinha. E aí, vocês já tinham escutado falar que isso existia? Quando que isso apareceu? Fala, caramba, existe um educador em diabetes. Então vamos para o próximo capítulo disso, educador e diabetes, que está relacionado à terapia da bomba de insulina na minha vida. Então, que aí antes disso tem outra passagem, porque eu inconformado, por mais que eu seguisse todo o tratamento, orientação de alimentação, atividade física e tal, as coisas não estavam fluindo. E uma vez eu falando com o Mário Márcio, de Boa Bete, e a gente sempre traz esse mesmo pensamento, muito comum esse pensamento nosso, né? E para quem é recém-diagnosticado, eu não vou furar o dedo porque eu não quero ver aquele número feio que está aparecendo. Sim. Então, assim, eu me anulei muito. Às vezes eu fazia essa renúncia do tratamento porque eu já sabia que estava feio. E não façam isso. Né? Só complicava mais a minha situação, mas era real. Não estava funcionando. Então, eu sempre falo e respeito incondicionalmente o profissional de saúde, o médico, o educador em diabetes, mas se não está funcionando, vai para outra. A relação médico e paciente precisa existir. Né? Não tem como ser um monólogo durante a consulta. Ainda mais hoje com todo acesso que a gente tem à informação. E eu falei, eu preciso mudar de médico. Né? E aí, assim, o que eu tenho hoje de opção? Conversa vai, conversa vem, internet vai, internet vem. Já tinha essa comunicação nas redes sociais. Tem um tal de Dr. Rodrigo Siqueira. Falei, cara, quem é esse? Que erro. Pois é, eu lá em Campo Grande, Rio de Janeiro, tá em São Gonçalo e piorou. Né? Outro estado. No outro estado, tem que me organizar todo, né? E aí um grande amigo, Daniel Ramalho. Eu sei bem a distância. Sabe muito bem a distância. Minha comadre Érica já me fez sair de São Gonçalo para Campo Grande. Pois é, e o Daniel foi o primeiro também, já tinha um trabalho lá também na internet, né? Falei o com ele Diabetes hoje. da Natureza, então. E aí ele, cara, fui lá no Dr. Rodrigo, adorei e tal, vai lá. Aí começa a minha história com quem aqui apresenta, um dos apresentadores desse podcast, o Dr. Rodrigo, começou a introduzir de fato o meu entendimento dessa relação diabetes e paciente, médico e paciente. E eu já sempre atuei na área de tecnologia, minha área de formação, a minha carreira. Falei, o que tem de tecnologia para quem convive com diabetes? E aí ele fala da bomba de insulina para mim. A partir daí, a bomba de insulina entra na minha vida somada ao educador em diabetes. A minha primeira educadora em diabetes foi Lígia. Lígia Figueiredo. Lígia Figueiredo, que fez ali o meu primeiro acesso, teste, que ainda tinha um test drive de bomba de insulina, né? Usei Medtronic naquela ocasião. E aí ali eu comecei a entender a importância do educador, que ela foi muito da teoria, teve muita prosa com Lígia, né? Sim. E ela, inevitavelmente. E ela me deu uma aula do diabetes, de educação em diabetes, do uso realmente da bomba, daquilo, porque é outra questão, né? Às vezes você tem a tecnologia favorável a você, mas o que adianta você ter o recurso se você não sabe aproveitá-lo, bem utilizá-lo para você. Até me enrolei, mas era muito isso. Eu falei, cara, a bomba é um desafio, ela não vai fazer todo o serviço. E a Lígia, como educadora, me mostrou, me provou que aquele caminho tinha realmente algumas necessidades de entendimento. A primeira delas, a partir disso, era a importância da contagem de carboidratos, coisa essa que até então, né, eu já estava indo para o meu quarto ano de diagnóstico do diabetes. Eu não tinha a menor ideia ainda do que era contar carboidratos, o quanto era importante, e eu não sabia que isso para a bomba de insulina só daria certo se eu entendesse a contagem. Então aí é o que eu falo te respondendo. Contagem de carboidratos, a educação em diabetes, uma educadora em diabetes é essencial nessa jornada do paciente. Sim. Uma coisa que você falou que eu acho importante e é muito comum da gente ver o número para o paciente, ele impacta muito no sentido de que a primeira coisa é o que eu fiz de errado, né? O que eu estou fazendo de errado para esse número aparecer,
principalmente quando você está no início do diagnóstico, né? E isso acaba afastando muito o indivíduo do médico, né? Porque ele fala, eu não posso mostrar isso pro médico, porque senão eu vou ser julgado, né? E por quê? Como isso apareceu? Né? Então, como é que eu vou explicar esse número para ele? Né? Porque tá errado, né? Então, e é importante que a pessoa saiba, né? Eu sempre falo isso com o paciente, falei, quantas vezes eu reclamei de um número alto? E aí eles falam, nenhuma. Eu falo, mas porque a gente precisa entender como a gente chegou no número alto, né? Como a gente faz para não chegar outras vezes, ou para chegar o menor número de vezes nesse número, pra gente, como é que a gente ajusta o tratamento, porque parte do tratamento é você e parte do tratamento sou eu. Eu tenho que ajustar também a terapia. Por que eu também não posso estar errado? Eu faço sempre essa brincadeira, porque assim, o tratamento pode não estar adequado ali naquele momento. Então a gente precisa ajustar. Então é importante que o indivíduo perceba, né, e diminua esse peso, né, de que o número traz, que fala, opa, né, isso o que eu tô fazendo? Não. O que tá de errado com o diabetes, né? E como que o médico pode ser meu parceiro para ajudar a colocar isso, né? Como é que minha equipe, né, pode ajudar, né? O meu nutricionista, meu educador físico, meu educador. Então toda essa visão do todo, equipe multidisciplinar, interdisciplinar, Sim. multidisciplinar, é muito importante. O paciente também precisa entender que ele está enganando ele mesmo, às vezes, né? Sim. Sabotagem, né? Exatamente. Não está enganando o médico, o educador. Ele está se enganando Sim. mesmo, achando que aquilo ali vai cobrir alguma coisa. E às vezes é um momento também, né? Um momento de vida, né? Sim. É importante a gente entender que cada um, né, é o Tá momento de virar a passando ali chave. naquele momento, né? Esses dias eu atendi uma adolescente em que ela eu com esse tom de voz que eu tô aqui hoje falando, não sei o que, e aí eu falei falando sobre convivência de outras pessoas, né? Tava falando da colônia até com a mãe e tal, e não sei o que. E aí ela gritou no meio da consulta, ela falou, só fala isso porque o senhor não tem diabetes, e não sei o que lá, porque essa doença é uma desgraça, e não sei o que lá. E aí eu falei, não, eu lhe entendo, porque assim, realmente não é fácil ter diabetes, né? Mas assim, esse é um momento que você está vivendo, que você enxerga ele dessa forma, né? Que eu tenho certeza que esse momento vai passar, né? Você vai enxergar de outros olhos, você vai ter que ressignificar esse diabetes e colocar ele em outra casinha para você tocar a sua vida, né? Porque o diabetes, ele tem que ser ali, né? E ela tinha saído de uma internação por cetoacidose, e eu falei, porque hoje o ator principal da sua vida, se você parar para pensar, é o diabetes. Porque ele faz com você o que ele quer. Ele descompensou e eu vou te internar, né? Quando você pode assumir o protagonismo da sua vida. Não, eu decido colocar o diabetes aonde eu quero. Então, são duas formas de ver a mesma questão, né? Enquanto, né, não estou falando que é simples, nem que é um botão que a gente aperta. Sim. Mas é uma forma em que eu posso ou deixar viver como ator coadjuvante na minha vida, ou eu me empoderar e falar, opa, quem manda... Eu que controlo. Eu que controlo. Quem manda nessa porcaria que sou eu, e o diabetes vai ficar bonitinho. E é por isso que a gente, assim, eu lá, né, dentro do Eu e a Beth, eu faço, né, agora eu tenho algumas semanas trazendo aqueles vídeos, né, de usar a insulina, aplicar insulina em público. E não é só uma questão do Pablo, um homem casado com uma filha com 37 anos, talvez mais resolvido hoje da cabeça nessa questão, mas eu estou falando daquele jovem, daquela criança que se sente diferente, que a mãe está tentando fazer todo um trabalho de educação, de entendimento, que quando ele estiver num restaurante aplicando insulina, alguém julgar com os olhos por ignorância ou porque se acha correto,
E porque, assim, as pessoas não podem se esconder porque o diabetes tem uma condição. Ele não está fazendo nada de anormal, de grave, nada criminoso. Então, trazer isso que jovens, adolescentes, cara, de bulimia tá aí. Sim. Já vivi casos, um dos mais graves e que me arrepia, que eu comento até hoje, que eu trabalhando de madrugada, 3 horas da manhã, uma jovem que me seguia já no Eu Diabetes, com 15 anos, falou: olha, você é a última pessoa que eu tô falando, que eu tô indo para o viaduto aqui perto da minha casa, que eu vou me matar. Eu não aguento mais. E se acha que não acontece, acontece todos os dias de jovens disso, que não querem seguir o tratamento, que se anulam porque são contrariados, são julgados e são impedidos de alguma coisa porque colocaram o diabetes como protagonismo, como protagonistas da vida, como as pessoas não entendem. Aí a gente está falando de uma educadora em diabetes, de um profissional como o Dr. Rodrigo, porque às vezes apresentarem alguns atalhos e isso vai ferindo, né? Quantas vezes a gente já foi ferido por viver uma condição crônica, né? Porque diabetes é mole. É só furar aplicar o dedinho, insulina. Aplicar insulina. Sim. Queria eu. E é importante a gente entender, né, que para cada pessoa isso vai ter um peso diferente. Sim. É uma jornada. Como a gente conversou lá do diagnóstico, né? Para você foi um peso enorme, para ela nem tanto, porque já conhecia o irmão, né? Para o Rômulo lá da Dominique foi um alívio. Sim. E isso também durante o trajeto também, né? É diferente. Então a gente não comentou da equipe, mas tem um integrante dessa equipe que é fundamental em boa parte dos casos, que é o psicólogo. A gente vindo pra cá falava sobre isso, né? Como é importante, porque Fizemos assim... quase um podcast sobre psicologia. Terapia. Isso é muito importante, né? Porque é capaz... numa vida sem diabetes, a gente já precisa muitas vezes, né, de um profissional com diabetes. Ele traz outros desafios, Sim. né? Que muitas frustrações. Caramba, eu fiz hoje tudo certo. Por que esse número, esse raio de 300 apareceu aqui? Né? Isso me frustra, eu sou humano. Né? Então, obviamente, cuidar da nossa saúde mental está muito atrelado a ter bom controle também. Com né? certeza. E tem uma via de mão dupla. Né? A hiperglicemia afeta indivíduos com controle inadequado crônico, tendem a ter mais depressão. E a depressão tende a piorar o controle glicêmico, então vira um ciclo vicioso. Então é importante, né, muitas vezes o indivíduo fazer a terapia, ir no psiquiatra, tem que tratar, né? Então, assim, o diagnóstico, né, a gente tem que olhar a individualidade de cada indivíduo, cada pessoa é única, né? Não, eu acho que não tem uma doença dentro da endocrinologia que tem um olhar tão individual, porque cada, né, pessoa com diabetes é única. Hoje mesmo atendi um senhor, né, com descompensado de diabetes, e aí eu brinquei com ele, falei: olha, provavelmente em 10 dias sua glicemia tá linda. E aí a esposa falou: então vou tomar esse remédio também. Eu também tenho diabetes. Eu falei: não, o diabetes dele é diferente da senhora. Ela falou: é? Eu falei: é. Eu falei... ela falou: mas eu tomo o mesmo remédio que ele. Eu falei: a senhora está controlada? Ela falou: tô. Eu falei: e ele não. Né? Já são diferentes. Então, cada indivíduo é único. Né? Na questão do pensamento, da questão dos hábitos, da questão, né, de como de enfrentamento. Então, toda essa questão, a gente vai ter um momento, um dia do podcast só para discutir saúde mental, mas isso, já falando já desse primeiro... que a gente está falando de diagnóstico, é muito importante porque cada indivíduo vai ter uma visão diferente sobre o que é diabetes e isso vai, obviamente, ter um impacto no como que ele cursa da doença, de como ele vai, né? Porque assim, se eu não aceito o diabetes, como é que eu trato uma doença que eu não aceito? E fora que, assim, eu sempre comento que o respeito começa dentro de casa. Quantos pacientes você deve ter, assim, do jovem, do adulto, que, por exemplo, vai no teu consultório, só o pai ou a mãe que falam. Sim. Deixa eu falar, deixa eu ter voz para isso. Sim. Eu quero passar o bastão, mas ele não consegue. Será? Algum momento, assim, quando os pais chegam, que você dá uma dica, eu vejo você tão bem com a tua família, adulto, falando de diabetes. Mas já parou para ouvir seu filho? Sim.
né? Pra E ao mesmo entender. é meio que normal, né? Assim, enquanto pai e mãe com diabetes, a gente quer proteger, né? Mas isso a gente vê muito, né, que aquele, né, hoje eu já tenho 20 anos de formado, né? Tô velhinho, já consigo ver ali indivíduos que eu já trato há um bom tempo e já percebendo que muitas adolescentes que eu tratei já são adultos jovens hoje, e ver como que o ritmo familiar muda o jeito do comportamento do adulto. Então, por exemplo, aquele adolescente que era autônomo, né, que ele já cuidava do diabetes, né, muitas vezes do jeito dele, mas que ele entendia dos processos de diabetes, normalmente ele é um adulto muito mais autônomo. Sim. Né? Em contrapartida, eu já recebi indivíduos com 20 anos, que foi a consulta sozinho, assim, foi a primeira consulta comigo, e ele falou: doutor, eu tenho diabetes desde os 9, mas vamos fingir que meu diagnóstico foi hoje? Porque eu não sei nada de diabetes. Minha mãe sempre cuidou, e aí eu falei, ele falou, ele falando, né? Eu pensei comigo mesmo, falei, isso não tem sentido, né? Minha mãe determinar o que eu tomo de insulina, que eu não tomo, eu quero aprender isso, porque assim, eu sou adulto, né? Então, você vê como que às vezes a falta de autonomia, de você ficar ali, eu tô cuidando do meu filho, mas tudo em excesso é ruim. Sim. Então, essa questão toda, eu falo muito isso em consultas de adolescentes. Não, às vezes tá lá 11, 12 anos, já aplica insulina? Ah, não aplica não. Deixa ele aplicar. Né? Você fica de supervisor ali olhando. Acho né? que até antes mesmo dos 12 anos, né? Já colocar a criança para fazer o teste tem vários de pequenininhos que fazem glicemia, aplica Sim. insulina. Ontem mesmo a mãe de uma paciente falando, ela pode aplicar sozinha na escola? Eu falei, como é que ela é em casa? Não, em casa ela aplica tranquilamente. Às vezes eu tenho que sair por alguma urgência, eu só calculo a dose e falo, olha, pode aplicar. Eu falei, então, na escola, né, só pede para alguém, ela não tem enfermaria na escola, então pede para a enfermeira só supervisionar se a dose foi aquela mesma, né? Então, assim, essa questão da autonomia ela é muito importante. Então, é importante que um indivíduo, né, ele se empodere para no curso aí da doença, né, ele conseguir tratar melhor. Então, Eu não sei vocês, mas hoje eu gostei bastante do nosso bate-papo. Também? Rendeu, hein? Rendeu. Então a gente finaliza por aqui nosso bate-papo de hoje, né? Foi muito bom ter você aqui, né? Por isso que eu acho que ter alguém que traga a prosa, né, pra gente prosear sempre é bom. Complementa, nosso conteúdo, porque né? assim não fica um assunto teórico, né? A gente vê como que a teoria se traduz na prática, né? Que o diagnóstico é difícil, que para mim é muito claro que uma glicemia acima de 200 ao acaso quer dizer diabetes, mas para você, né, era um número Sim. que hoje para você fala, nossa, estava na cara que é diabetes, mas o que significa esse número, né? E como ferramentas educativas como essa, né, um videocast, podcast, pode ajudar muita gente, né, ali no dia a dia a entender melhor sobre diabetes, né, que é uma doença que afeta 10% da população, ou seja, 1 a cada 10 pessoas tem diabetes. Então é uma doença que a gente precisa discutir bastante no dia a dia. Independente do momento que você está vivendo, recém-diagnosticado, muito tempo de diagnóstico, né, a fase que você está passando, qual é o desafio, é importante a gente esclarecer, nortear, e a prevenção é o melhor caminho. A gente fala muito, né, quando fala de diabetes, lembra do novembro, fala das complicações, mas a gente não tem um trabalho ao longo do ano, pelo menos nas grandes mídias, de levar essa conscientização. Então, diabetes, teoria e prosa, tá aí para isso. Perfeito. Obrigado, Pablo, por estar aqui. Obrigada, Pablo. Obrigado, Renatinha. Obrigada. Por mais uma parceria. Sempre muito bom. Então é isso, gente. Curta, compartilhe, né? Manda pra gente que você sabe que tem diabetes, para pessoas que não sabem o que é diabetes e pode aprender o que é diabetes, quais são os fatores de risco para ter diabetes. Então isso é muito importante aí. E a gente volta, né, para um próximo podcast para discutir outra visão de outra parte
ali do diabetes. Então, cada episódio a gente vai discutir um pedacinho ali do diabetes, tá fatiando ele para a gente discutir ele na totalidade. Tá bom? Um abraço e até o próximo podcast.